Estamos de volta hoje discutindo a questão da Mata Atlântica com o vereador do PV Gilberto Natalini, com o doutor Eduardo Jorge, médico de saúde pública da Secretaria Estadual de Saúde. E agora, nesse bloco, eu recebo o presidente da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Cleiton Lino. Cleiton, super obrigada pela sua presença aqui nesse segundo bloco. Prazer meu estar aqui com vocês, com nossos amigos e batalhadores aí, não só pela Mata Atlântica, mas pelo ambiente saudável, uma vida melhor para a nossa cidade. Cleiton, vou começar com você. Como o vereador chamou a atenção no primeiro bloco, além das questões ambientais que envolvem o desmatamento, obviamente, aqui em São Paulo, especificamente, a gente tem um problema que vem aí junto com o desmatamento, que são as moradias clandestinas. É sempre assim, né? São Paulo, quando a gente fala de um aspecto, milhões vêm aí de brinde, não é isso? Quer dizer, São Paulo é o exemplo talvez maior que a gente tem de complexidade do ponto de vista de gestão no Brasil, né? Porque aqui reúne praticamente todas as qualidades, mas também quase todos os defeitos. E em escala mega, como disse Eduardo Jorge, a maior cidade, aí, a maior aglomerado humano, na verdade, da América do Sul. E com muita desigualdade. Então, o que a gente vê é que nós temos, na verdade, várias cidades dentro do próprio município, nem ainda estou dizendo da região metropolitana como um todo, mas a própria cidade de São Paulo, se você vê região central, por exemplo, ela é muito bem servida de serviços em geral, etc. Claro que nós temos aí uma população de rua de quase 20 mil pessoas, quer dizer, mostra essa desigualdade. Mas quando você vai para as áreas mais periféricas, a questão ainda é mais grave, porque, de uma certa maneira, é o que sobra, é o que é permitido por uma grande parte da população, que é abandonada em termos de serviços públicos pelo poder público e que fica sujeita, muitas vezes, às normas ou até às oportunidades que o próprio crime organizado dispõe. Então, o que a gente vê é isso. Quando casa a questão da moradia, não é que faltem programas de moradia, mas falta implementá-los. Né? Existe uma discussão, inclusive, do ponto de vista do desenho urbano. Nós vamos pensar qual o planejamento para São Paulo. Como é que deve ser São Paulo em 2030, em 2050, etc. É uma cidade mais adensada e verticalizada também nessas áreas? Ou vai continuar se espraiando como uma mancha de óleo e acabar de ocupar tudo o que tem em termos de áreas, seja rurais ou áreas de floresta? A Mata Atlântica está sofrendo dessa indecisão, porque à medida que não há, por exemplo, um trabalho para moradia popular que atenda a essa demanda, cria-se condições para isso. E, por outro lado, a questão de que tem a especulação imobiliária. Né? Ganha-se, como disse o vereador, um potencial de dinheiro muito grande, quer dizer, vale a pena ter os riscos. Agora, é incrível que ainda hoje, com toda a tecnologia disponível, não se consiga monitorar, fiscalizar e principalmente atuar. Aí eu posso comentar com você um pouquinho para frente, para não me estender demais, mas que realmente, assim, eu acho que tem alguns pontos que precisam ser atacados do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista policial. E então é preciso que realmente esta questão esteja no centro da discussão de São Paulo. Não é só a Mata Atlântica pensando nas árvores e os animais. E nós estamos falando da floresta mais biodiversa do planeta, então não é qualquer coisa. Nós não estamos falando só da água para a população. Nós estamos falando de uma forma o que deve ser a nossa cidade. Vereador, você acha que o paulistano, falando um pouco do cidadão, você acha que o paulistano tem essa consciência que São Paulo tem um papel super importante em relação à Mata Atlântica, que o desmatamento está totalmente ligado ao aumento das nossas temperaturas e essas outras questões tão importantes? Eu acho que o paulistano, ele se preocupa sim com as coisas, mas ele está desinformado.
Depois que nós fizemos o dossiê, nós levamos quase 6 meses fazendo o dossiê, esse dossiê já foi entregue até para o diretor-geral de mudanças climáticas da ONU, eu entreguei na mão dele. Mandei uma cópia para o Papa Francisco, entreguei para o governador, para o prefeito, para todos os secretários estaduais municipais, para o Tribunal de Justiça, para o presidente, para o Procurador-Geral de Justiça e estou entregando para as ONGs, preservacionistas, enfim. E mandamos mais de 700 mil e-mails para paulistanos em geral com o link do dossiê. Saiu num grande jornal, primeira capa, saiu num grande jornal, matéria interna, saiu em várias TVs, mas ainda eu acho que a população de São Paulo não tomou conhecimento de fato do tamanho da encrenca. O tamanho da encrenca é muito grande. Por quê? Porque além da gente perder a mata, que tira a poluição, que modula o clima, que melhora a temperatura da cidade, nós vamos perder, junto com a mata, as nascentes de onde vem a água para a Zona Sul inteira beber. Eu moro na Zona Sul, eu bebo água da Guarapiranga. O governador mora na Zona Sul, ele bebe água da Guarapiranga. E muitas, são 5 milhões e 300 mil pessoas que bebem da água produzida nas nascentes das matas de Parelheiros e daquela região toda. Na medida que você derruba a mata, a nascente seca. E o fornecimento de água vai sendo diminuído e é possível que daqui a alguns anos não tenha córregos e rios para abastecer a represa de Guarapiranga. Então, é muito grave, isso é uma coisa gravíssima. Eu considero hoje, de maneira aguda, o pior problema que São Paulo está passando neste momento, tem muitos problemas, nesse momento é esse ataque cruel, violento, que o crime organizado, as quadrilhas de crime organizado estão fazendo, derrubando as matas remanescentes, em particular das áreas de manancial. E eu quero dizer mais, existe forma de manter a floresta em pé. Formas, inclusive, economicamente viáveis. O Eduardo já falou da questão da agricultura orgânica. Nós poderíamos ter um programa municipal bem feito de turismo para a região. A região é lindíssima. Quem não conhecer Parelheiros, eu convido a conhecer as cachoeiras, a mata, os animais, enfim. Antes que acabe, né? Hã? Antes que acabe, né? Se não correr, mas existem formas de preservar. Agora precisa perguntar o que o governo quer. Onde o governo quer buscar água? Se a gente tem água aqui a 30 quilômetros, onde que o governo do estado e a prefeitura vão buscar água na hora que essas nascentes secarem? Fica aí o meu protesto e a minha pergunta. Mas o Cleiton, Nayara, falou uma outra coisa. Já falamos da água, da possibilidade, da importância econômica da vida da água. Falamos da oportunidade da agricultura orgânica e da possibilidade, inclusive, de compatibilizar a agricultura com a agrofloresta. Isso aí, essas tecnologias são novíssimas, moderníssimas, que vão substituir, inclusive, a agricultura com veneno, né? Aqui na porta de São Paulo. Mas tem uma terceira questão que o Cleiton falou muito importante. Ah, mas vocês não estão se preocupando porque lá é um local de moradia popular, o povo tem que morar. Sim, há uma discussão já no mundo, já desde o final do século passado e do começo desse século, que com o aquecimento global, esse modelo da cidade espalhada que os Estados Unidos lançou como tese, né, e praticou e que nós estamos imitando, né, que, com o agravante que aqui no caso nosso nós jogamos a população pobre mais longe possível, né? Que às vezes um pai de família, uma mãe de família leva 2 horas e meia para chegar no trabalho, 2 horas e meia para voltar. Esse modelo de cidade espalhada, essa mancha que não para de crescer, comendo tudo, a produção de água, impossibilitando a agricultura, toda aquela agricultura que havia em torno das cidades hoje brasileiras subiram. Como é que a gente vai solucionar isso? Qual é a tese que já vem sendo discutida na Europa, já desde o século passado e implantada? É que a cidade tem que ser mais adensada, tem que ser mais compacta. E as classes sociais têm que voltar a conviver. Aqui em São Paulo, por exemplo, no centro, onde você falou que tem uma grande estrutura de empregos, de transporte, de cultura, de lazer, e no centro expandido, se você faz um planejamento e um adensamento, né, a população pobre, em vez de ser expulsa para Parelheiros, em vez de ser expulsa para atravessar o rio lá do Bispo e invadir a Cantareira, vai morar aqui perto do centro e no centro expandido. Ah, mas isso é verticalização, isso é especulação imobiliária.
Existe verticalização boa e ruim. Para isso que tem arquiteto, e tem engenheiro e tem planejador, para poder fazer uma boa verticalização e uma boa cidade compacta. Então, isso aí é uma questão já muito bem discutida nos países europeus e que a gente está muito atrasado. E é causa de sofrimento. Você imagina uma mãe e um pai que está morando lá em Parelheiros, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, 2 horas e meia. Se tiver qualquer problema, aí é 3 horas. Oh. É cruel. Tendo espaço no centro expandido, para que esses trabalhadores mais pobres voltem a morar perto do trabalho, onde os filhos dele têm acesso aos equipamentos de cultura, de saúde, com muito mais facilidade. Você concorda, Cleiton? Não, sem dúvida, até porque as condições de vida destas pessoas, quer dizer, não basta dar um lote baratinho para as pessoas. Nós estamos falando de moradia, quer dizer, morar na cidade de São Paulo não deve... Muitos desses aí não têm sequer endereço, porque são coisas clandestinas, loteamentos clandestinos, etc. Não tem nenhum equipamento de lazer, áreas de convivência, não tem base para saúde, não tem educação, não tem transporte. Ou seja, isso não é viver numa cidade como se espera. Não está resolvendo nenhum dos problemas. Então, não tem segurança nenhuma. Então, ou seja, nós estamos expandindo o mal. Nós não estamos organizando o que uma cidade pode oferecer de bom para os seus cidadãos, né? Então, é uma expansão do mal que vem junto, como disse. Esse dossiê, vereador Natalini, é um documento que deve ser levado muito a sério. Que eu conheça, e eu também sou arquiteto, também da área de meio ambiente, como da arquitetura, e na área de planejamento, a gente vê assim, sem dúvida é o documento mais completo, atualizado, etc., que foi feito sobre esse assunto, que o assunto é, obviamente, antigo, mas ele ganhou atenção maior agora aqui na Câmara a partir desse dossiê, que é um dossiê corajoso, inclusive, porque nós estamos falando de forças que não seguem muito certas regras sociais. De civilidade, então, eu queria, por um lado, realmente parabenizar ao vereador e à Câmara por ter seu palco para essa discussão. Isso é fundamental. Quer dizer, o papel da Câmara aí é central, né? É uma questão política e é uma questão, por outro lado, jurídica também, né? Nós sabemos que tem impunidade nesse processo. Nós sabemos que tem corrupção nesse processo. Então, nós precisamos realmente chamar estas autoridades todas a cada um cumprir a sua parte. Mas mais do que cada um cumprir a sua parte, é utilizar também as boas experiências que já foram feitas. Aqui em São Paulo mesmo, já teve projetos que eram integrados entre secretarias do município, entre município e Estado, Ministério Público, Defesa Civil. Quer dizer, a complexidade do problema exige esse trabalho articulado e conjunto. Exige inteligência. Hoje você tem satélite, que a gente está falando daí da questão do desmatamento, queimadas na Amazônia, né? E por que nós não temos a mesma coisa aqui, em termos de um sistema de alerta que diz, olha, começou a desmatar em tal lugar. Quer dizer, hoje isso é muito fácil do ponto de vista tecnológico. O pior é que existe o sistema de alerta, funciona o sistema de alerta, só que ele alerta, mas do outro lado ninguém toma nenhuma providência para nada. A gente volta no próximo bloco para falar um pouco mais de fiscalização. Eu me despeço agora do Eduardo Jorge. Super obrigada, Eduardo, pela sua participação hoje. Obrigado, Nayara, e obrigado, Nataline, por mais esse convite para conversar com você aqui na Câmara. E você fica por aí que a gente tem mais um bloco. Te espero.